Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a extraordinária culinária das frigideiras do ar. Eu sou Pedro Luiz. E eu sou Alexandre Ferreira. O título de hoje, Alexandre, parece título de filme da Sessão da Tarde, hein? Como é? A extraordinária culinária das frigideiras do ar. Hoje, na Sessão da Tarde, no Temperatura Essas Máxima. Crianças serelepes vão aprontar altas aventuras. Mas não pode brincar com fogo, senão depois à noite faz xixi na cama, né? Mas as frigideiras do ar não tem fogo, hein? O bom delas é isso. Pois é, as crianças também podem brincar com as frigideiras, ou não. Ou não, não sei. Mãe, não, tira a criança da sala, tampa o ouvido, não pode não, porque esquenta, rapaz, e queima. Mas a gente não vai falar e fazer propaganda de frigideira do ar, não. Hoje a gente vai conversar sobre culinária, as loucuras de culinária que a gente já fez e também a importância da alimentação e como às vezes isso passa despercebido no nosso dia a dia. Seja bem-vindo a mais um episódio de uma conversa e tem jogo, Alexandre. Tem jogo novo. É novo? É, e vamos ver o que sai. O jogo hoje é teu. O jogo é meu. É, porque eu mesmo não tinha preparado nada, né? Sim, mas vai ser bom. Vamos lá, Alexandre, qual o jogo? O nome do jogo é Naquele Dia. Naquele dia. É. Eu queria colocar naquele tempo, mas aí não ia começar legal, ia ser muito plágio do evangelho, então vamos deixar naquele dia. Vai que a igreja, né, resolve processar a gente por plágio. Copyright aí. Apropriação de termos, é melhor não. Tudo que a gente não precisa é de processinho. Mas a gente tem o nosso Saul Goodman de plantão também. Tem. Abraço ao Goodman. Vamos lá, Alexandre, naquele tempo. Vai. Então, a coisa vai por fase, certo? Tem umas etapas aí do jogo, tá certo? Eu preciso de papel e caneta, porque eu tenho memória de cachorro, hein? Sim, pode ser papel e caneta, mas pode ser também aquele campo de mensagem de texto que tem no Skype. Ah, pode. Eu não sei se você sabe, a gente grava isso pelo Skype. O Alexandre, a gente faz a conexão, o Alexandre grava lá do Parque Santa Madalena, eu gravo daqui do Ipiranga e é assim que esse programa chega até você. Tá, eu não sei achar o campo do Skype não. Eu vou de papel e caneta, Alexandre, é mais fácil. Isso eu tenho mas depois você tem que mandar pra mim. Ah, é? É. Então, pera aí, vamos. Tá, eu vou usar o Telegram aqui, então. Tá bom. Então, tem algumas etapas aí até o jogo acontecer. Certo. A primeira etapa você vai dizer um lugar onde nós estávamos naquele dia. Tá, qualquer lugar, então. Qualquer lugar. Heliópolis. Tá Abraço, bom. Elipe, é nóis. Então, você vai anotar aí, depois você vai me mandar o lugar Heliópolis, Eu certo? tenho que anotar e te mandar. A gente vai usar o sistema de Isso. mensagem. Tá, Heliópolis, beleza. Muito bem. Agora, eu vou te dizer uma coisa que eu estou vendo, depois você vai fazer a mesma coisa, vai me dizer uma outra coisa que você está vendo. Um objeto? Um objeto. Desenha um objeto? Alguma pessoa. Aí Pode ser você um afro. Pode ser. Tá. Isso a gente vai repetir 2 vezes cada um, certo? Tá. De maneira alternada. O que você tá vendo, então? Eu tenho que Então- anotar o meu ou o seu? Você anota tudo. Tá. Tudo que você falar e o que eu falar? É. Caramba, Alexandre, que jogo complicado. Heliópolis, vai, o que você tá vendo? Eu estou vendo no Heliópolis um tênis no fio de alta tensão. Tênis, fio de alta tensão. Ok. Agora me diga uma coisa que você está vendo. O que eu tô vendo é uma bicicleta. Opa, agora deixa eu anotar aqui. Tá, agora eu estou vendo uma garrafa vazia. Garrafa vazia. Ok. E sou eu agora que digo? Agora você diz alguma coisa. O que eu tô vendo? Uma cadeira de madeira. Muito bem, agora é que o jogo vai começar. Lá vai. Ô, Alexandre, onde é que você arruma isso, meu Deus? Vai, vamos lá, beleza. Agora, Pedro, o jogo consiste em você fazer agora, vai colocar um verbo na frente de cada um desses objetos. E você vai me mandar, e eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho que colocar um verbo
na frente do tênis no fio de alta tensão, um verbo na frente do bicicleta, um verbo em frente à garrafa vazia, um verbo em frente à cadeira de madeira? Exatamente. Então, a próxima etapa é... Eu vou pegar as frases que você mandou e eu vou construir aquilo que eu vi no Heliópolis com aquilo que você mandou. E você vai construir a cena com aquilo que eu te mandei. E aí acabou? E aí você vai falar. Tá. Né? Aí você vai fazer a narração e eu vou fazer a narração. E aí a audiência vai dizer qual foi a melhor. Você bate palma daí pra uma ou pra outra e a gente vai ouvir. Isso mesmo. Vai mandar no e-mail falando qual que foi a melhor. Ai, meu Deus, vai. Eu vou fazer então. Então, mas aí é que tá, Pedro. Assim, você tem que dar ênfase, você tem que convencer todo mundo de que, de fato, você viu isso. Eu tenho que contar uma história, então. Tem que contar uma história naquele dia no Heliópolis. Pra você. Pra todo mundo. Tá. Mas é tipo contar pra você, né? Aí todo mundo acredita. Tá, eu agora vou contar então. Naquele dia lá no Heliópolis, Alexandre, acho que você lembra, lá na frente de casa, quando a gente sai, tem um tênis pendurado no fio de alta tensão. E esses dias eu saí de casa, na hora que eu pus o pé pra fora de casa, caiu. Imagina, caiu o tênis do fio de alta tensão lá de casa. E eu saindo de casa, o tênis caiu na minha cabeça, eu tomei um susto. Eu achei que era o fio da casa caindo, porque já aconteceu várias vezes, e na hora eu dei um grito. Ah! E tinha um moleque passando na rua de bicicleta, acho que com barulho, com susto, o menino derrapou a bicicleta, sabe? Ele acho que tomou o susto na hora e derrapou a bicicleta. E aí, de repente, rapaz, acho que tadinho, por causa do jeito que ele acabou derrapando, você sabe que lá passa gente pra lá e pra cá e tinha uma garrafa vazia. O menino caiu, derrapou e caiu com o cotovelo na garrafa vazia, não feriu o braço? Feriu o braço. E aí eu falei, menino, o que aconteceu? Desculpa, eu que tomei um susto, isso aqui caiu. Tem uma cadeira de madeira. Aí o menino foi lá pra se recuperar, foi lá e sentou, Alexandre, na cadeira de madeira. Aí depois atenderam e tudo mais, mas deu tudo certo. Foi só um corte. Você acredita, mano? Eu acredito. Essa foi a minha história. Cara, que loucura isso aqui, velho. Vai, você... Meu, que jogo complicado. Espero que você esteja entendendo aí na rádio, mas é fácil. Vai, Alexandre, agora você. Naquele dia, Pedro, lá no Heliópolis, depois que você contou isso, eu lembrei que antes de você ter visto todos esses acontecimentos, que joguei aquele tênis lá no fio de alta tensão. Foi eu que joguei. E aí as coisas se deram desse jeito, né? E aquele menino que antes estava andando na bicicleta, ele tinha me desafiado. Ele tinha dito, você não consegue deixar aquele tênis lá em cima. Então, ele me desafiou e eu joguei. E eu tava tranquilo. Só que ele continuou andando com a bicicleta lá. Só que além disso, para jogar o tênis lá em cima, eu estava indo com a garrafa vazia na mão, que eu estava chegando ali na sua casa, e eu deixei a garrafa vazia. Deixei a garrafa vazia ali na guia, né? E eu esqueci a garrafa. Deixei a garrafa vazia na esquina, lá na sarjeta, e esqueci. Aí depois me bateu um remorso. Eu pensei assim, eu vou tirar aquele tênis lá de cima. Aí eu subi, Pedro, na cadeira de madeira. E com um bambu eu tentei tirar. Só que aí, como eu não consegui, eu fui embora. Larguei, cabeça, né, assim, distraída, deixei a garrafa, a cadeira e o tênis lá, tudo. Ai, caramba, meu, que maluquice, eu fico imaginando. Não é hoje que a gente sai do ar na rádio, viu?
É um exercício de criatividade só. Ai, sensacional, sensacional. É hoje que a gente sai do... Zé Renato, foi bom. Ouvinte da Rádio 9 de Julho. Foi bom enquanto durou, 3 programas. Imagina, tem gente que não consegue nenhum, né? Foi bom demais. Um abraço, a gente termina aqui mais uma conversa. Não termina não. E aí fica aí o desafio para quem nos ouve de dizer qual a melhor história. Qual a melhor história. E aí quem perder vai ter que dar paçoca pro outro. Pra não perder o costume. Ai, rapaz, olha aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, esse foi o Naquele Dia, o jogo inventado pelo Alexandre. Engenhosa invenção, na qual eu vou resumir de novo. Você tem que dar um lugar, depois você tem que dar um objeto, ele dá um objeto, você dá um objeto de novo, e o seu companheiro dá um objeto, e depois na frente de cada objeto um verbo, e você precisa montar uma história. O melhor jogo que eu joguei neste programa até hoje, com toda certeza. Vamos pro tema, Alexandre? Vamos pro tema. Vamos pro tema. Toda a existência humana decorre do binômio estômago e sexo. A fome e o amor governam o mundo, afirmava Schiller. Os artifícios da astúcia, disciplina da força, oportunidade da observação aplicada, são formas aquisitivas para a satisfação das duas necessidades onipotentes. O sexo pronuncia-se em época adiantada, apesar das generalidades delirantes de Freud. O estômago é contemporâneo, funcional ao primeiro momento extrauterino. Acompanha a vida, mantendo-a na sua permanência fisiológica. O sexo pode ser adiado, transferido, sublimado noutras atividades absorventes e compensadoras. O estômago não. É dominador, imperioso, inadiável. Por isso os alemães dizem que o sexo é fêmea e o estômago é macho. Pércio fazia do ventre o mestre das artes, subornador do engenho. A fome faz cessar o amor, diziam os gregos. O Eclesiastes adverte que todo o trabalho do homem é para sua boca. São Paulo temia-lhe a intervenção na obra divina da redenção. Não destruas por amor da comida a obra de Deus. Vivite ventres, proclamava Caio Lucílio, 103 anos antes de Cristo. Esse texto que acabamos de ouvir é de um dos maiores autores e historiadores do Brasil, Câmara Cascudo. E sensacional a pequena síntese que ele faz. A obra é a História da Alimentação Brasileira. Esse é logo o começo do primeiro livro. É interessantíssimo quando ele diz que o sexo é fêmea e o estômago é macho, e de como o estômago é verdadeiramente aquele que domina a cabeça do ser humano. No meu caso é bem verdade, Alexandre. Eu penso com o estômago. Tem dia que eu meço o dia pelas refeições. Olha, tal hora eu vou comer tal coisa, e se eu planejo comer alguma coisa num dia, eu fico planejando e sonhando. Olha, hoje é dia de pizza. Olha, eu vou comer aqui essa salada de tarde, mas aquela pizza vai ser compensadora. Você é assim também? Já fica ansiando, pois é. Você é assim. O Alexandre é meio faquir, mas eu penso com o estômago, eu confesso. Eu sou totalmente desligado, desatento com comida, assim. Chega a ser até um pecado. É um pecado ao contrário, porque... eu não ligo pra comer, às vezes passo uma refeição ou outra, como qualquer coisa, não distingo muito. Sendo alimento, tendo solidez, vai pra dentro. Desde que eu lembro que tá na hora de comer e tá ali por perto, ao alcance da mão, eu como. Isso me faz lembrar, Alexandre, como eu disse, pra mim comer é um ato muito sagrado, eu gosto muito de comer. Eu tenho um apreço pelo sabor da comida, embora eu não seja regrado, todo sabor, eu gosto de sentir, olha, aqui tem
pimenta. Eu não sou um cozinheiro, não, mas eu gosto de sentir os sabores e dizer, olha, isso aqui tem isso aqui, olha a diferença que faz com isso, aquilo. Já o Alexandre, como ele diz, que não é regrado, faz umas loucuras culinárias. Todo mundo já fez. Eu acho que todo mundo, de alguma maneira, já fez alguma maluquice culinária. Culinária de guerrilha. O Alexandre tinha muito esse termo quando a gente morava no seminário. Você ainda faz culinária de guerrilha, não? Faço. Opa, se não faço. Qual foi a última? Olha, a última culinária de guerrilha que eu fiz foi... foi outro dia, eu tava tomando sorvete e era um sorvete de uva, se eu não me engano, e eu resolvi... Para tudo, não se espante, não se espante com o que vai vir. Não se espante. Vai, segue. E eu resolvi colocar vinho no sorvete de uva? Eu criando toda uma expectativa, achando que eu venho aqui molho de mostarda, ketchup, vinho com sorvete de uva até que é leve. Não, mas essa é a última, né? Essa foi a última. Então, acontece que eu tava lá misturando o vinho no sorvete de uva e a minha família inteira tava olhando com aquele olhar de repreensão, sabe? De, meu Deus, por que ele tá fazendo isso? Eu criei esse menino com tanto carinho, né? Isso. Onde que aprendeu essas coisas? É o deep leak de adulto, né, bicho? Que antes era aquele pirulito que me lava no açúcar. O Ferreira já coloca o sorvete de uva no vinho. Tá crescido, sou adulto, né? E a questão é, me pergunta se ficou bom. Você sentiu o gosto, pelo menos? Não? Eu consegui estragar o sorvete e o vinho. Mas você colocou o vinho no copo? Como é que é? Eu coloquei o vinho dentro do pote de sorvete. Meu Deus do céu, cara. Eu não acredito, Alexandre. Era sorvete de massa? Não era picolé? Não, era de massa. Nossa, Alexandre, que prejuízo. Mano, se eu sou seu pai, eu te dava um cascudo. Meu Deus, caramba. Não, eu falei que você poderia se espantar, eu passei um pano, mas é de espantar. Eu não acredito, Alexandre. Você quis fazer um papaya com cassis com hiperdose de uva, meu irmão. Foi bem isso. Mas olha, o Alexandre é craque nessas coisas mesmo. Uma memória que eu tenho, a gente morava no seminário e ficava até tarde da noite lá, batendo papo. De vez em quando vinham mandar a gente dormir, né? Porque a gente ficava ali altas horas. E era curioso que no começo do ano, sempre a gente ganhava muito panetone de doação. Porque as empresas não vendiam os panetones e acabavam doando. E um doa para outro. O seminário a gente comia panetone, às vezes o mês de fevereiro inteiro. Era muito bom. Tinha panetone no café, no almoço e na janta, né? E um dia, depois do jantar, ali a gente batendo papo, não tinha atividade à noite, conversando... De repente me aparece esse moço aqui que conversa comigo com panetone no prato e do lado carne de panela. Aí a gente falou, é a sobremesa, né? E a gente batendo papo e ele conversando também. De repente ele mistura os dois. E coloca e começa, e comendo de boa, sabe? Batendo papo como se nada tivesse acontecendo. Eu acho que era chocotone ainda. Pra ficar muito mais gostoso, né, bicho? Ai, as loucuras culinárias do Alexandre eram, assim, sensacionais. Fala aí, você lembra de mais coisa que você fez, que alguém se espantou? Aliás, acho que a intenção do Alexandre é chocar quem tá do lado dele nessa hora. Né? Não é tanto chocar, mas é experimentar, ué. Lógico, Em Roma você fez uma dessa, não? Em Roma eu fiz uma ótima. Que, olha, esse daí eu acho que eu vou até patentear, viu? E que esse programa sirva de registro aqui. Tá registrado, é lá. Porque em Roma eu aprimorei uma receita que eu chamo de Pittsburgher. Pittsburgher? Que consiste... Acho que eu lembro da foto disso aí. Essa daí não é difícil de imaginar. Peraí. Ô, Alexandre, vamos fazer assim. Fale primeiro os ingredientes necessários pro Pittsburgher. Vamos organizar. Olha, anota aí pra você fazer e você manda a foto pra gente numa conversaconosco@gmail.com. Alexandre, quais os ingredientes pro Pittsburgher? Você vai precisar de 2 fatias de pizza e... De pizza normal. De pizza do outro dia. De pizza de outro dia.
E qualquer sabor? De qualquer sabor, de sabor de sua preferência. Se for sabores variados, é melhor ainda. Ou pizza de 10. Pode ser tipo uma calabresa, outra portuguesa. Exato, fica melhor. Quanto mais mistura, melhor. Ótimo, então vamos lá. 2 fatias de pizza, anota aí. E um hambúrguer, daqueles também, de preferência que ficou perdido na geladeira. Frito na geladeira da janta passada. Do outro dia. Então o esquema, por exemplo, primeiro, para dar sabor, é ser tudo amanhecido do outro dia. A premissa da culinária de guerrilha é essa, é o catadão da geladeira. Então, para você entender aí, o que dá sabor a essa maravilhosa culinária do Alexandre Ferreira, mestre em filosofia pela Universidade Lateranense, ela consiste em ser uma cozinha feita, como aquele movimento do slow food, demora bastante tempo e depois é que ela é feita. Vamos lá, 24 horas antes, então, encomenda-se a pizza, o hambúrguer E aí você vai comer a pizza, vai sobrar 2 pedaços, você vai achar aquele hambúrguer que ficou na geladeira, vai juntar. Se tiver um resto de salada também, Pedro, coloca no meio. Porque fica saudável, né? Lógico. Salada gelada. Aí você vai esquentar no micro-ondas, se for o caso. Não, cara! Esquenta a salada no micro-ondas. Esquenta tudo e depois coloca a salada. Tá bom, vai. Tem que ter um mínimo de finesse, né? Sim. Mas é isso. E aí? Fica bom, viu? Aí você... sim, aí você pega uma pizza, põe um hambúrguer no meio e fecha com outra pizza. Isso. E fica Pittsburgher. Bom. Pittsburgher. Como ninguém pensou nisso antes, não é verdade? É tão evidente? É lógico. Olha, a gente deveria montar uma lanchonete chamada Pittsburgher. Que só vendesse Pittsburgher. Isso você fez em Roma. Eu fiz em Roma para delírio dos... E você se orgulha disso, Alexandre? Eu me orgulho disso. Ai, rapaz, olha... Escandalizei os companheiros. Eu consigo imaginar a tua cara comendo e olhando pro pessoal. Eu confesso que nunca fui muito de loucura culinária. Lógico, a gente inventa, tipo... biscoito com leite e Toddy para fazer ali o tal do pavê de copo. Isso eu fazia desde criança, né? Minha mãe inventava muito. Minha mãe tinha uma receita que adorava para enganar a gente, né? Carboidrato, gordura e açúcar. Não tinha dinheiro para sobremesa, ela pegava o pão, passava margarina e jogava açúcar por cima. Olha só. Olha, é carboidrato, gordura e açúcar, tudo no mesmo. Qual é a criança que não vai ficar satisfeita com isso? De todos os alimentos. É impossível, mais viciante impossível. E era assim as melhores sobremesas que a gente comia. Agora eu já cometi uma loucura culinária de curiosidade. Um dia, na casa de uns parentes, tomando uma xícara grande de café com leite, estava um frio, nunca me esqueço, e vi assim do lado um vidro de pimenta. E eu falei assim, mas pimenta é bom, né? É gostoso. E café com leite também é bom. Eu fiz isso um dia. Eu falei, eu vou pingar aqui umas 3 gotinhas de pimenta, vamos ver se dá uma aquecida, tá um frio danado. Rapaz, que arrependimento. E o pior de tudo, que eu era moleque... e quem tava comigo, eu não lembro se era parente, não era meu pai e minha mãe, não. Não, você pôs, agora você vai desperdiçar comida, você vai tomar isso aí. E, cara, eu tomei meio copo, e triste. Caraca. Já, eu tomei meio copo de café com leite e pimenta por causa de uma loucura culinária. Mas eu não sou muito dado a essas coisas, não. Aí você aprendeu, né? Aprendi nunca mais. Quem é dado essas loucuras culinárias é o Alexandre. Tem mais receita, Alexandre, não. Pra gente passar pros ouvintes? Não, eu já acho que fui ousado demais já. Nada com miojo? Não, as minhas receitas de miojo são triviais. Nada com salsicha? Olha, eu já reprocessei salsicha também. Vai lá, olha lá, vamos lá. Como é o nome do prato? Anota aí, nova receita. Esse eu não colocou nome. Batizei ainda não. De repente alguém pode até mandar um nome. Mas um belo dia... Anota a receita aí. O que é necessário para fazer essa comida aí? Não, eu vou contar a história.
O storytelling da receita. Storytelling da receita. Um belo dia eu tava lá em casa, tinha salsicha. E assim, é sempre, Pedro, aquela coisa da vida do padre, né? De morar sozinho, lógico, de você chegar em casa, às vezes nem sempre tem comida, né? Cansado. Ou nem tanto cansado, mas você não tá afim de comer arroz e feijão, né? Coisa de solteiro. Fim de noite, né? Aí eu olhei na geladeira, tinha salsicha. E eu olhei pra despensa... Já cozida? Não, já tava cozida, inclusive. E olhei pra despensa, tinha pão de hambúrguer, mas não tinha pão de hot dog. Aí eu pensei assim, olha, se eu processar, ou seja, se eu bater a salsicha no liquidificador e dar uma prensada nela, eu posso fazer também uma espécie de bolinho, uma espécie de hambúrguer. Hamburguicha, olha aí. Com a salsicha e comer com pão de hambúrguer. E assim eu fiz. Bati, juntei tudo de novo, fritei. Meu Deus do céu, gente. Fiz uma maçaroca lá. Gente, esse vai ser o último programa nosso na rádio, cara. Tenho certeza. Mas na internet a gente continua. E como é que você fez pra juntar a maçaroca? Eu coloquei óleo e coloquei mais tempero. Coloquei ali mais um cominho, uma cebola. Ficou bom. Deus amado. Você hoje ouviu o último programa na Rádio 9 de Julho, a maravilhosa cozinha de Alexandre Ferreira. Mas eu espero que... Mas isso não me espanta. A gente ouve e ri, mas vindo do Alexandre é perfeitamente normal. Essa culinária de guerrilha é a cara desse irmão que eu converso. Mas eu espero que você conte alguma coisa boa aí também, né? Porque eu vou passar vergonha sozinho. Eu não tenho tanta loucura culinária e eu mudei bastante meus hábitos alimentares, sabe? Lógico, eu era muito irresponsável no comer. Muito, muito, muito. Eu tomava muito refrigerante. Teve uma época da vida, cara, que eu jantava 2 hambúrgueres por dia. Eu fiquei, todo dia. Terminava tarde o trabalho da igreja, né? Missa, atendimento, essas coisas. E eu lembro que eu pedia pra secretária, por favor, liga lá nessa hamburgueria aqui, ó, já fala que depois das 8 eu vou passar lá e vou pegar 2, que era um hambúrguer baratinho, mas bem gostoso. Eu vou pegar 2 X-Bacon. Eita. Cara, eu comia, velho. Eu comia. E eu acho que eu fiquei aí, meses comendo. Aí, depois eu comecei a variar o cardápio, sabe como? Abri uma pizzaria do lado de casa. Aí eu falei, não, começou hambúrguer também, ninguém merece, né? E meu salário é todo de hambúrguer, né? Eu falei, não, hambúrguer é muito, muito, muito pouco saudável, eu preciso me nutrir de outras coisas. Come né? pizza. Aí eu comi pizza do lado. Eu comia tanta pizza do lado da casa paroquial de onde eu morava, e não era no Heliópolis, que eu chegava lá, ô, dona Maria, lá, tudo bem e tal? É um abrotinho tal, padre? Exatamente. Eu mando entregar lá. Você comia pizza de escarola pra pensar que tava comendo uma comida saudável, não? Nossa, eu falava assim, cara, eu vou comer um X-Bacon salada. Tem salada, meu. Tem salada. Eu mudei muito, assim, eu não sou de inventar na loucura culinária, mas eu mudei bastante mesmo. Até por fim eu conheci a tal frigideira do ar. Frigideira do ar é um nome aportuguesado para um outro nome de frigideira que é em inglês. A gente não tá ganhando nada, né, para fazer propaganda, então a gente chama de frigideira do ar. É aquela que frita sem óleo. Aquela que frita sem óleo, liga na energia, e tem lugar que vende muito caro, mas tem lugar que é mais barato. Depois que eu comecei depois que eu descobri a frigideira do ar, aí eu entrei num grupo do Facebook, Alexandre. Né? Receitas de frigideira do ar. Olha, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque lá eu descubro... tem gente que é inventiva na culinária, viu? Consegue fazer umas coisas. Eu falo, caramba, a pessoa fez ovo na frigideira do ar. Como é que... Fritou ovo? Tem toda uma engenharia. Olha, frita ovo sem óleo e tudo mais. Eu confesso a você que minha vida é outra hoje em dia, depois que eu descobri a frigideira do ar. Hoje onde eu moro não tem, a minha ficou lá com o meu pai, mas eu descobri um outro jeito de cozinhar.
É engraçado como também, pouco a pouco, a gente muda essa questão de hábitos alimentares. Eu mudei bastante o meu, mas eu já fui bem loucura. Não que nem o Alexandre aí, que comia, que come o hamburguicha, o Pittsburgher, o vinhete. Né? Eu não chego a cometer tais coisas. Muito bem, Pedro. Então vamos retomar um pouco o texto da história da alimentação brasileira do Câmara Cascudo, porque, assim, além das loucuras que a alimentação nos faz fazer, existe aí toda uma antropologia, não é? Assim, uma compreensão do ser humano que nos ajuda a perceber que a comida, ela não é algo simplesmente do cotidiano, mas é algo que marca a nossa vida e marca as nossas relações. Então, é muito interessante quando, por exemplo, o Câmara Cascudo vai lembrar que a comida é algo, o estômago é algo masculino, né? Para dizer que o homem ele é violento e o estômago, quando ele está vazio, ele nos torna pessoas assim capazes de fazer coisas que nós sequer pensamos que seríamos capazes, sim, né? Sim. E outra coisa também através do texto do Câmara Cascudo, quando ele cita ali Eclesiastes, que o trabalho do homem é para a sua boca, porque, de fato, a comida ela é aquilo de mais elementar que o homem precisa. E aí a gente poderia lembrar, por exemplo, da pirâmide de Maslow, né? Que é um sociólogo que vai nos lembrar que se você não tem o estômago saciado, é difícil de você pensar em coisas... Em qualquer outra coisa, né? Em coisas, vamos dizer, que requerem um grau maior de abstração. É difícil você pensar, por exemplo, em política. É difícil você pensar em lazer, se você não tem a sua necessidade mais básica, que é o alimento, saciada. Essa pirâmide de Maslow, imagine você uma pirâmide, imagine que o topo é satisfação pessoal, né? Mas você precisa de uma base, aquilo que dá sustentáculos, sustentação para tudo, e é verdade, são as necessidades básicas, entre elas a alimentação. Para quem se alimenta todos os dias, é algo bem comum, a gente toma café, e aí se fala de nutrição, é bonito ver isso, né? Gente que se preocupa com nutrição daqui e dali, mas é triste imaginar que centenas de milhares de pessoas morrem de fome todos os dias. Conversava com os amigos do Arsenal da Esperança, que é um mosteiro que existe aqui em São Paulo, que acolhe pessoas em situação de rua, e eles falavam das centenas de milhares de pessoas que morriam. Mais do que um World Trade Center morre de gente de fome no mundo, muito mais. É triste pensar que algo que é discutido como fio condutor de se contar a história de um país, como faz o Câmara Cascudo, falta para muita gente. Falta comida para muita gente. A gente que morre desnutrido, sem comida, algo tão elementar e que a gente estende a mão e come qualquer coisa, às vezes brinca com alimento, desperdiça alimento, falta para muita gente a ponto de se perder a vida. Isso é entristecedor, isso é preocupante e não dá para imaginar que em pleno 2018, que é quando estamos gravando, isso permaneça acontecendo. Crise de alimento... Eu lembro de uma conversa que a gente teve, o Alexandre estava junto com o Dom Mauro Morelli, que é uma das maiores referências sobre alimentação que existe aqui no Brasil, e é um bispo da Igreja Católica. Ele falou, a pior coisa que aconteceu foi o alimento ter virado commodity, mercadoria de investimento. É grave e é preocupante pensar que o alimento virou mesmo mercadoria ou que não é valorizado tanto pelas pessoas a ponto de se brincar com o alimento e tudo mais. Uma coisa é você fazer uma culinária de guerrilha e comer tudo aquilo. Como me fizeram, beba lá o teu café com pimenta, não desperdice. Outra coisa é não tratar a comida com a dignidade que ela precisa, sobretudo do que ela é necessária, não é, Alexandre, para se viver.
E na outra ponta do problema, Pedro, está a tal da comida gourmetizada. E aí eu lembrava de uma vez que um certo jogador de futebol muito rico e muito famoso colocou na sua rede social de fotos uma garrafa de vinho que custava R$11 mil. Meu Deus. Nossa, é muito... E aí você fica imaginando qual é o critério para você colocar um preço como este numa garrafa de vinho. Sim. E como é que as pessoas não percebem o quanto isso é antiético depois de um dado como esse que você disse, que pessoas morrem de fome aos milhares no mundo inteiro. Há centenas de milhares, né? Centenas de milhares. E é isso, né? Então, se você pensar nos restaurantes caros da nossa cidade, mas se você for pensar na meca da culinária gourmet, que é Paris, pessoas pagando um preço caríssimo, isso significa que elas têm um estilo de vida que permite isso, e tudo isso é símbolo de uma desigualdade que é assassina. Sim. E isso nos leva a pensar que se você sonha um dia em tomar uma garrafa de vinho de R$11 mil? R$11 mil, você tá pecando. Eu acho. Não tem outro nome para falar disso, a não ser pecado. Sim. Sim, porque imagina você gastar uma grana violenta numa garrafa de vinho, algo que vai ser consumido ali em poucos momentos, e a gente morrendo de fome. A gente precisa quantificar essas coisas. Não é só uma sociedade de consumo, é a gente alimentar esse tipo de pensamento e achar que é legal. Lógico, a gente está aqui conversando de novo, repito o que já disse em muitos programas, a gente não quer entrar na sua cabeça e nem fazer um julgamento, mas meça as coisas. R$11 mil por uma garrafa de vinho, ou por qualquer outro alimento que mas isso tem folha de ouro. Colocar folha de ouro na comida, a comida já é valorosa e sagrada por si mesmo. Sim. Um ovo já é valoroso e sagrado por si mesmo. Um brócoli é valoroso e sagrado por si mesmo. E aí, não, porque isso tem folha de ouro. Isso é chamar a gente de idiota e fazer um pouco brilhareco em cima de algo que é sagrado e que é importante para nós. A gente não pode se deixar entrar por esse tipo de pensamento, se deixar entrar por esse tipo de jogo que se fazem até com o nosso alimento. Agora tem um outro lado também da comida, Pedro, que eu gosto, assim, eu fico encantado quando eu vejo, que é, por exemplo, quando nós nos reunimos nas nossas comunidades eclesiais e quando se fala assim, vamos fazer um café comunitário, lanche é comunitário. Ou até mesmo quando você recebe um convite para comer na casa de alguém, sobretudo na periferia. Geralmente, Pedro, não existe desperdício não, mas existe fartura, sabe? Sim. Eu acho isso uma marca tão grande do nosso ser cristão, de quando você fala, olha, o lanche é comunitário, cada um traz o seu pouquinho, o seu bocado, mas nunca traz pensando, esse daqui vai ser o que eu vou comer. Sempre traz pensando nos demais. E aí vira uma abundância, vira uma fartura no bom sentido da coisa. E também há uma beleza nisso que ninguém leva o seu para comer. Geralmente o que a pessoa levou ela nem come, mas ela faz questão que os outros comam, né? Eu acho tão bonito isso. Já vi isso acontecer muito em lanches, almoços comunitários. Padre, eu adoro levar isso aqui vazio. Saber que todo mundo comeu aquilo que eu fiz. O cozinhar também é um ato de amor e de carinho. Eu já li isso em algum lugar, não me lembro aonde, mas quem cozinha bota carinho, bota amor também no cozinhar. Eu sei porque eu gosto de cozinhar, me agrada muito ir para a beira do fogão, pegar a receita, separar os ingredientes, ir no mercado comprar, ir montar o prato e depois ver alguém comendo. E às vezes quem cozinha, até perde um pouco a vontade de comer, mas é tão gostoso você pôr amor e carinho nisso, e a gente vê isso no povo que é capaz de partilhar.
faz isso com muito amor, faz isso com muito carinho, faz uma entrega muito grande no ato de preparar um prato aí para dividir com os irmãos. Isso é um detalhe que eu lembro bastante, sinto saudade dessas coisas. E eu lembrei agora também dos velhos cadernos de receitas da vovó, que às vezes também passa... Pois é, e com aquelas receitas que sempre tem um ingrediente secreto, uma pitada ali de identidade mesmo, uma pitada de vida que torna aquele prato inesquecível. E como a memória também nos pega pelo paladar, né, Pedro? A troco de experiência, lá em casa, minha mãe era uma exímia cozinheira e tem lá, eu acho que minha irmã guarda até hoje, minha mãe já faleceu já, mas tem lá em casa ainda com a letrinha da minha mãe o caderninho de receitas. E minha irmã diz, olha, tem coisa que a gente sabe que nunca mais vai comer, porque só a mãe sabia fazer daquele jeito. Só a mãe sabia fazer daquela maneira. E o mais interessante também, eu lembro nesses cadernos, eram os códigos. FT, farinha do trigo, FM, fermento. Acho que para abreviar a escrita, né? Para ficar mais rápido, mas tinha lá todas as abreviações, quase que fazia ali depois um glossário de siglas. O léxico. O léxico das siglas. Mas há comidas... Eu lembro de um filme... Comida é sacramento, viu, Alexandre? Com certeza. Eu lembro de um filme... Eu sempre quando vou falar de sacramento, dar uma palestra sobre sacramento da igreja, sacramento é um sinal visível que revela uma ação presente de Deus, em linhas gerais. Eu lembro do filme Ratatouille, que é o filme de um rato que cozinha. Para mim, sou amedrontador porque tem rato, eu tenho medo de rato. Mas ainda assim, é um filme sensacional. E eu vou contar o final, porque se você não assistiu, esse filme tem mais de 10 anos, eu acho, já era para ter assistido. Mas lá pelas tantas, o vilão vai provar a comida do ratinho, e o ratinho faz o prato chamado Ratatouille, por isso que o filme chama Ratatouille. E ele come, e quando ele põe na boca a comida, automaticamente corta a cena e ele é transportado para a infância. Ele está lá, a imagem dele criança, na porta de casa e a mãe chamando ele para jantar e ele jantando o ratatouille. Ele lembra pelo sabor, pelo cheiro, pelo alimento. Ele falou, olha, você me transportou para uma época importantíssima da minha vida. A comida é sacramento também. Há coisas que a gente comeu e a gente não vai comer mais, mas há sabores que a gente sente e a gente fala, isso me lembra tal lugar, isso me lembra tal lugar. Já passou por uma experiência assim, Alexandre? Sim, eu tenho uma receita que eu conhecia de ouvir falar da minha avó paterna, que é falecida, que meu pai sempre falava de uma comida que ele adorava, que só minha avó sabia fazer, que era frango com maturi. Maturi é a castanha de caju verde. E eu, Pedro, só tive a oportunidade de comer uma vez, porque foi quando eu pude ir para o Nordeste, fomos a família inteira, somos 4 pessoas, e minha avó fez. E eu não pude mais voltar ao Nordeste com a minha avó viva, e na verdade, assim, eu tenho a lembrança de ser a melhor comida, assim, extravagante que eu já comi. E você nunca mais comeu maturi? E nunca mais eu comi frango com maturi, até porque aqui em São Paulo não tem maturi, e era a receita da minha avó, que meu pai adora, né? Eu adorava. E então tem essa lembrança que é uma coisa, sabe? Sacramental. Sacramental e intocada, sabe? Eu tenho, ainda falando em comida e lembrança, lembro que minha mãe fazia uma massinha de queijo lá, culinária de guerrilha de mãe carinhosa, né? Sim, a boa culinária de guerrilha. De mãe. Vou enrolar, sei lá, eu imagino que ela enrolava farinha do trigo com queijo ralado e colocava lá, sei lá, mais alguma maçaroca, enrolava, colocava no forno, come aí, salgadinho. Até salgadinho a gente não tinha muita grana. Hoje a gente compra essas coisas e acha que é barato e fácil. No nosso tempo não era assim, não, né? E as mães eram chatas com aquilo que a gente se alimentava. Criteriosas, eu creio que sim. Por exemplo, refrigerante só no final de semana e olhe lá.
Não era sempre que se bebia refrigerante, não. Era sucão, suco de fruta, ou às vezes aquele suco do pozinho que fazia 2 litros. Aquela tintura. Mas falando da bolinha de queijo, há um pouco tempo atrás eu fui numa reunião de padres e sempre tem ali um cafezinho, alguma coisa. Rapaz, essa questão do sacramento. Eu pus a mão, comi. Na hora que eu comi eu falei, meu Deus... E aí perguntei pro padre, quem fez isso? Quem comprou isso? Onde é que é? Isso vende no mercado. Eu falei, caramba, é exatamente o gosto daquilo que minha mãe fazia. Olha. Tanto que eu fui no mercado, comprei, e eu lembro que eu levei pra minha irmã, né? Olha, Ana, aqui igual da mãe. E aí, imagina, né? O balde de água fria, minha irmã comeu e falou, é bom, mas não é igual, não. Eu falei, caramba. Eu achando que tinha levado a arca perdida, né? Não é igual da mãe, não. Mas como comida é sacramento, e se ela é feita com carinho, em algum momento ela faz parte e ela consegue transportar a gente para fases da vida que são muito bonitas. Seria interessante se a gente conseguisse olhar para a nossa história e conseguisse pontuar essa questão da alimentação também, né? Frango com maturi, bolinha de queijo, sobremesa e comida de mãe, todas essas coisas de alguma maneira pontuam a nossa vida e pontuam também a nossa existência. E nessa nossa conversa sobre culinária, é interessante também essa coisa de que a comida, ela não alimenta só o corpo, ela alimenta a alma, ela alimenta as nossas relações, não é? Através de um gesto que ele é tão primário, tão primordial, a gente tece toda uma estrutura ou resolve tantas coisas, não é? Através do ato da alimentação. Eu costumava fazer isso em vida pastoral, quando morava com outro padre, seminaristas. Olha, a hora do almoço é sagrada, vamos sentar e conversar sobre o que a gente vai fazer, sobre como as coisas vão caminhar. E é verdade, ali comendo, batendo papo, a gente delineava planos, sonhava, dava risada. A mesa é lugar sagrado. Eu e o Alexandre mesmo, e a gente aí tem um grupo de amigos padres, não é muito grande não, é até bem pequeno, mas volta e meia, não é, Alexandre? Sim. Em torno da mesa ali a gente fala da vida, fala das expectativas, das dificuldades, planeja. De alguma maneira, a gente tem que lembrar que o comer entre pessoas queridas, isso também é ato sagrado e que transporta a gente para lugares sagrados. Se a gente pensasse nisso, muito restaurante de fast food não existiria, porque aí a gente come por comer como empurrado. Nada contra os restaurantes de fast food, mas comer é um ato sagrado, a gente deveria parar também e viver isso com a parcimônia que se pede. Pedro, mas até os restaurantes de fast food, sobretudo quando você olha como eles são encarados aqui no Brasil, você ir às vezes num restaurante de fast food é quase um evento, é quase também um ato religioso, não é? Porque você não vai todo dia e você geralmente chama a sua galera pra ir ali e é um congraçamento ali, é um momento de fraternidade. Às vezes a comida não é tão boa, mas a companhia, o ter esse momento especial de comer aquela comida faz com que o lugar seja especial e a ocasião seja especial. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Para quem é católico, não há momento de vida mais importante do que essas palavras serem repetidas durante a missa. Para nós, esse ponto central da consagração, ele é razão de vida, porque o que Jesus manda fazer em memória dele é comermos o pão e bebermos o vinho. Deus se faz alimento, Deus se faz pedaço de pão, Deus se faz cálice de vinho. A mim chama a atenção, Ferreira, o fato de que Jesus escolhe aquilo que é mais básico. Ele não escolheu
e não interprete mal o que eu estou dizendo. Ele não escolheu ser, por exemplo, um cordeiro, uma carne de cordeiro. Ele não escolheu ser o vinho mais caro. Vinho ali naquela região de Jesus tinha de monte. Ele escolheu ser pão. Qual a sociedade que não tem pão? Todas têm. Sim. Todas têm. E o vinho, que era barato e algo comum, era sinal de alegria. O fato de ser pão e vinho revela muito daquilo que Deus deseja. A gente tem que lembrar disso. Tudo que Jesus fez e falou, foi Deus quem fez e falou. Tudo que Jesus não fez e não falou, foi Deus que não fez e falou. E partindo desse princípio, ser pão e ser vinho já diz muita coisa. Diz que o pão, o alimento é sagrado. De que o festejar, o vinho, que é sinal de alegria, alegria e alegria partilhada também é sagrada, não é, Alexandre? Sim, e além disso, Jesus, ele é chamado de comilão e beberrão. E em várias partes do evangelho, Jesus fala, eu vou comer na sua casa, ou Jesus estava na casa daquelas pessoas, ou então estava com uma multidão de pessoas e fala, vamos dar comida para esse povo. E como Jesus faz questão de se ligar, né, se vincular com a comida, como quem diz... Cuide das relações e cuide daquilo que é básico para que todos vocês possam estar unidos, mas não unidos de qualquer jeito. Estejam unidos com um laço que torne vocês de fato uma só coisa. Porque a comida tem isso também, né, Pedro? Se diz que você só é amigo de uma pessoa quando come um saco de sal junto, né? Não sei se você já ouviu isso. Sal. Mas, de outra forma também, se você pensar que você come a comida, a mesma comida que aquela pessoa, e o seu corpo é constituído de comida, comida que é transformada no seu corpo, então comer junto é se tornar igual também. A mesma constituição do meu corpo é a mesma daquelas pessoas que dividem a alimentação comigo. Eu consigo imaginar, Alexandre, você dizendo aí, para mim toda a cena que Jesus está com os discípulos, no fim tá tendo um churrasquinho de peixe. É, isso mesmo. Lógico, há trechos claros em que eles estão em meio à refeição. Aí a gente consegue elencar, você me ajuda aí, você falou, eu vou comer na tua casa, há lá um jantar na casa da sogra de Pedro, a última ceia é uma comida. Quando Jesus ressuscita, sem precisar comer, ele aparece lá, vocês têm aí algum peixe? Ou seja, mesmo sem necessidade de comer, ressuscitado, ele quer fazer o ato social de se alimentar. Lembra mais de algum aí, Alexandre? Tem a multiplicação dos pães. Pois tem a multiplicação dos pães. Tem a própria bodas de Caná. Que é uma festa, exato. Ou seja, quantas vezes se repete o fato de que Jesus se alimenta e se alimenta ali em comunhão com os amigos, com os discípulos. Mas eu gosto de imaginar também... E tem até Belém, a casa do pão, o lugar onde Jesus nasce. O lugar em que Jesus nasce, Belém, é Bethlehem, casa do pão. E até o lugar onde ele é colocado depois que nasce, que é o lugar onde os animais comem. Na manjedoura. Olha, Alexandre, é mesmo. Puxando na memória aí. Veja quanta coisa se relaciona diretamente com a alimentação e a pessoa de Jesus Cristo. Mas eu gosto de imaginar aqui, eu adoro imaginar cenas bíblicas na minha cabeça, né? Quando Jesus funda a igreja ali, tu és Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, eu gosto de imaginar que aquilo ali foi num final de tarde, um peixinho na brasa, um bate-papo, e aí, quem dizem os homens que eu sou, como é que anda aí a missão e tudo mais. Não dá para imaginar Jesus desvinculado sempre de uma conversa de amigos com algum aperitivo, com algum petisco. Aperitivo aqui, não entenda comida de boteco, bar, bebida, cachaça, viu? Na verdade, sentado comendo com os amigos, como a gente faz ali, às vezes uma roda de conversa e sempre tem alguma coisa para petiscar. É tão gostoso imaginar Deus desse jeito e humano do jeito que foi, só mesmo sendo Deus. Acho que é Santo Irineu quem diz isso.
Mas é bonito imaginar que todas as outras cenas bíblicas em que Jesus está ali com os discípulos tem alguma coisa para comer, tem alguma coisa para petiscar, ou seja, o ato de comer, o ato de se alimentar é perfeitamente ligado a Jesus Cristo, a ponto de ele se fazer pão e vinho. Isso é bonito demais. Sim, e enquanto você lembrava as palavras da consagração, me veio muito forte na mente o em memória de mim. Jesus, ele está numa refeição que deveria ser um momento alegre, na Páscoa dos judeus, que era um momento sagrado, só que ele está em vista de acontecimentos trágicos. Ele vai dar a sua vida, vai ser despedaçado na cruz, né? E diz, em meio a toda essa carga dos acontecimentos, fazer isto em memória de mim. Não lembrem de mim somente na cruz, mas lembrem que a cruz é preparação para o que vem depois, a ressurreição. Sim. E vocês vão lembrar de mim ressuscitado quando vocês partilharem o pão e fizerem comunhão, quando vocês comerem do pão consagrado, beberem do vinho consagrado, isso será o meu corpo, isso será o meu sangue. Ou seja, essa dimensão da festa, da alegria, da partilha da vida, ela é o ato de comunhão. Para mim, isso soa muito forte, sempre soou, Pedro. Esse aspecto da Páscoa de Jesus, da ressurreição de Jesus. E é interessante também que, ao se fazer pão, Jesus se deixa despedaçar, né? Esmigalhar. Às vezes a gente, às vezes não, né? O ato antes da comunhão propriamente dito é o partir o pão. E às vezes a gente insiste muito, porque a presença de Jesus na Eucaristia, ótimo, e a referência que a gente tem que ter com o corpo de Cristo eucarístico, ótimo, mas Jesus se deixa despedaçar, dá a sua vida para que outros tenham vida, e nos chama a fazer a mesma coisa. Não adianta a gente comer do pão eucarístico se a gente também não está disposto a nos despedaçar por amor, né? Dar a nossa vida também para que outros vivam. Eu, Alexandre, sou muito grato também a Lucas, que escreveu os Atos dos Apóstolos, porque há ali um trecho no capítulo 10, quando Pedro está na casa de Cornélio e está com fome, e de repente aparece lá uma visão em que todos os animais estão, e Pedro fala, mas eu não posso comer esse alimento que é impuro. E aí, né, a visão diz assim, Pedro, não diga que é impuro aquilo que Deus purificou. Obrigado, Lucas, por ter relatado isso, porque graças a Deus a gente pode comer bacon e carne de porco, né? Isso. Então, assim, nessa questão alimentar, agradecer muito a São Lucas que conseguiu fazer esse relato bíblico e liberar pra gente um baconzinho. Obrigado, porque faz muito bem um presuntinho, uma mortadela, um bacon. A questão alimentar fica liberada, exceto com comida sacrificada aos ídolos, mas agradecer muito São Lucas por esse relato nos Atos, porque aí liberou geral pra gente comer bacon. Obrigado, viu, São Lucas? Obrigado mesmo. Cada vez que eu como bacon, um pouco eu lembro do Senhor. Obrigado. Eu espero que essa conversa não tenha te dado fome. Nós terminamos aqui mais uma conversa, e dessa vez sobre alimentação, sobre a magnífica cozinha das frigideiras do ar. No fim a gente quase não falou sobre isso, mas eu espero que tenha te despertado um pouco essa conversa sobre a importância do comer. E se você quiser passar alguma receita maluca, alguma história de culinária de guerrilha que você já fez, lembra do e-mail conversaconosco@gmail.com. Eu fico por aqui. O Alexandre tem uma informação. Alexandre, como é que é aquela história lá do top 10? Fala aí. Sim. Nós estamos no
Top 10 Mundial do Podomatic, que é a ferramenta que nós usamos para disponibilizar o programa na internet. Então, olha, Top 10 Mundial não é pra todo mundo, hein? Desculpa aí a concorrência, hein? Pois é. Olha, a gente... Se é que tem concorrência. A gente tem, acho que não tem. Ninguém, 2 padres não tem essa maluquice, não é possível. Os padres têm juízo, os que não tem somos nós, né? Mas a gente quer agradecer, pra gente é significativo que nessa ferramenta que a gente usa, a gente tenha chegado aí no número 9, né, Alexandre? Estamos no número 9 na categoria filosofia, é bom que se diga. Que também não tem nada de filosofia isso daqui. O que é engraçadíssimo, né? A gente ser filosofia de boteco, só se for. Se for na categoria filosofia de boteco, a gente tá em primeiro lugar, tenha certeza. Mas a gente quer agradecer muito você que baixa na internet, você que durante os outros dias acaba ouvindo, mas também agradecer a sua audiência na Rádio 9 de Julho. Semana que vem a gente tá de volta com uma conversa. Obrigado, até mais. Você não vai falar tchau não, Fer? Tchau, até mais!